Olá, eu sou Edneia Guimarães, a convite da BBM, estou aqui para trazer algumas reflexões em torno da questão da evolução. Algumas questões em relação à transição planetária, pandemia, essa situação que a gente está vivendo, a questão da escala espírita, a diversidade de situações, tá bem? Mas antes nós vamos fazer uma prece, e antes da prece ler uma página de preparo. Essa página que a gente vai ler está no livro Pão Nosso, uma parceria de Chico Xavier com Emmanuel. É a página de número 100. Diz assim: rendamos graças, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Paulo, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. A pedra segura, o espinho previne, o fel remedeia, o fogo refunde, o lixo fertiliza, o temporal purifica a atmosfera, o sofrimento redime, a enfermidade adverte, o sacrifício enriquece a vida, a morte renova sempre. Aprendamos assim a louvar o Senhor pelas bênçãos que nos confere. Bom é o calor que modifica, bom é o frio que conserva, a alegria que estimula é a irmã da dor que aperfeiçoa. Roguemos a providência celeste suficiente luz para que nossos olhos identifiquem o celeiro da graça em que nos encontramos. É a cegueira íntima que nos faz tropeçar em obstáculos, onde só existe o favor divino. E, sobretudo, ao enunciar um desejo nobre, preparemo-nos a recolher as lições que nos cabe aproveitar, a fim de realizá-lo segundo os propósitos superiores que nos regem os destinos. Não nos espantem dificuldades ou imprevistos dolorosos. Nem sempre o socorro de cima surge em forma de manjar celeste. Comumente, aparece na feição de recurso menos desejável. Lembremo-nos, porém, de que o homem sob o perigo de afogamento, nas águas profundas que cobrem o abismo, por vezes só consegue ser salvo ao preço de rudes golpes. Rendamos graças, pois, por todas as experiências do caminho evolutivo, na santificante procura da vontade divina em Jesus Cristo, nosso Senhor. Vamos fazer então a nossa prece inicial, antes de começarmos as nossas reflexões. Jesus, querido amigo e mestre, rogamos a tua presença para nos inspirar, para que a nossa fala seja simples e reflita, Senhor, a mensagem de consolo, de esperança que a doutrina dos Espíritos, em teu nome, Jesus, sob as tuas bênçãos, nos oferece. Inspira-nos a todos que estão ouvindo, para que possam, Senhor, estar atentos às lições necessárias à caminhada. Que o Senhor nos abençoe e de todo o coração também agradecemos pela oportunidade de estudarmos a mensagem de esclarecimento, de esperança e de renovação. Que assim seja, Senhor. Então, meus queridos, nós gostaríamos de começar essa nossa reflexão trazendo a primeira questão do Livro dos Espíritos, apresentada em 1857 por Allan Kardec. Quando Kardec começou as suas pesquisas acerca dos movimentos das mesas girantes, dos fenômenos que acometiam toda a Europa, batidas, pancadas, vozes, ruídos, ele percebeu que por trás daqueles fenômenos, daquelas manifestações físicas, existia algo fundamental para a humanidade, uma nova perspectiva de vida. Quando Kardec identificou que por trás daqueles fenômenos existiam inteligências que eram nada mais nada menos que os homens que aqui tinham vivido e que permaneciam vivos na condição de espíritos, ele começou a sua pesquisa e desenvolveu no Livro dos Espíritos, a primeira obra espírita, todo um manancial de esclarecimentos e elucidações das questões que sempre frequentaram a mente humana. De onde eu vim, para onde eu vou, o que eu estou fazendo aqui, qual o propósito da vida. Mas é interessante destacar
que após a belíssima e importante introdução do Livro dos Espíritos, a primeira questão proposta por Kardec é: que é Deus? Chama-nos a atenção Kardec ter começado por que é Deus? E aí nós percebemos por que ele se consolida no nosso pensamento cada vez como o bom senso encarnado, como é conhecido. Importante que nós fixássemos o entendimento acerca de Deus para que pudéssemos compreender todos os ensinamentos que viriam em seguida, trazidos pela doutrina espírita. Que é Deus? Deus, causa primária, inteligência suprema, um dos seus atributos, soberanamente justo e bom. E Kardec insiste nessas primeiras questões e pergunta aos espíritos superiores como se pode provar a existência de Deus. E os espíritos respondem pelo axioma que já conheceis. Todo efeito inteligente tem que ter uma causa inteligente. O que não é obra do homem é obra de uma inteligência superior. E então nós temos como primeira base espírita essa questão sobre que é Deus. É importante que a gente tenha muito claro que Deus, como soberanamente justo e bom, tudo que ele faz é bom, tudo que ele faz é justo. Sendo o homem a parte inteligente da criação, o homem é o espírito imortal que encarna, que toma um corpo de carne para evoluir, para se melhorar, para se aperfeiçoar. Na questão 132 do Livro dos Espíritos, é perguntado por Kardec qual o objetivo da encarnação. E os espíritos superiores respondem: o objetivo da encarnação é a evolução. Ao contrário do que algumas pessoas pregam, que o objetivo de estarmos aqui é para sermos felizes, e a gente precisa ter muito cuidado com esse conceito, porque a gente pode ter um projeto de vida de felicidade, sim, mas o objetivo, a meta é a evolução. Porque se a gente colocar que o objetivo é a felicidade, a gente pode justificar qualquer meio para conseguir esse objetivo. Eu estou aqui para ser feliz, então eu tenho que fazer de tudo para ser feliz. Custe o que custar, seja que preço for. É um entendimento que pode dar margem a esse tipo de equívoco. Então é importante que a gente, com base na obra kardeciana, entenda que o objetivo da encarnação é a evolução do espírito. O homem toma um novo corpo de carne para dar prosseguimento à sua evolução espiritual. E a bondade e a misericórdia de Deus é tamanha que esse processo de evolução se dá da seguinte forma: no que eu melhoro o meu entorno, eu também promovo a minha melhora. No que eu me melhoro, eu promovo a melhora do meu entorno. Então, no meu processo de agir com solidariedade, eu me transformo em uma pessoa mais solidária. No que eu beneficio o meu próximo, eu também me beneficio. Para que a gente perceba que a nossa evolução, ela se dá num movimento relacional. A gente não evolui sozinho numa ilha. A gente evolui na relação com o outro. É onde a gente identifica as nossas dificuldades, é onde a gente identifica as nossas fragilidades e também as nossas fortalezas, as nossas competências, os nossos recursos. Então, quando os espíritos colocam que o objetivo da encarnação é a evolução, nos aponta o quê? Um caminho de perspectiva, de esperança. Por isso que a doutrina espírita nos é apresentada como consolador prometido por Jesus, porque ela traz essa proposta, esse entendimento de consolo, de há esperança, de há uma luz no final do túnel. Todos os desafios pelos quais nós passamos, as lutas, não são para nos ferir, para nos machucar, baseados no entendimento de que Deus é soberanamente bom e justo, que tudo que Ele faz é bom. Nós precisamos conceber que todas as situações são em nosso benefício, mesmo as mais difíceis. Como a própria página de preparo trazida por Emmanuel, através de Chico Xavier, nos colocou. Nem sempre a resposta de Deus é através de um manjar doce e agradável. Muitas das vezes o remédio vem de uma forma amarga, necessária àquela situação que a gente precisa aprender
aquela dor que a gente precisa superar, aquela mágoa que a gente precisa dissolver, aquela relação difícil que a gente precisa melhorar. Então, quando nós pensamos em Deus como justo e bom, a gente entende que estar encarnado, estar reencarnado, porque não é a primeira vez que a gente está aqui, a gente não vem uma vez só, a gente vem e volta tantas vezes quantas forem necessárias, é bênção, é misericórdia, é oportunidade. Deus confia tanto na nossa evolução que nos dá tantas oportunidades quantas forem necessárias. Então, meus irmãos, como nós temos a doutrina espírita apoiada nos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, nós nos lembramos quando Jesus disse: há muitas moradas na casa de meu Pai. E a gente pensa, que moradas são essas? Quando a gente pensa no nosso planeta e a gente olha para o universo, a gente admira o céu, é preciso que a gente supere o pensamento de que todo o resto do universo é um grande quintal para a gente fazer poesia. Somente o nosso planeta é habitado e todo o resto é apenas para a gente apreciar. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Há mundos e mundos além da nossa Via Láctea, além do nosso sistema solar. A Terra é o nosso planetinha azul, é a nossa casa neste momento, é a nossa escola, é o nosso hospital, é o nosso lar. E nós precisamos fazer a parte que nos cabe, dentro da perspectiva apresentada também do objetivo de estarmos aqui, que é fazermos a parte que nos cabe na obra do Pai, tomarmos parte da evolução também do nosso planeta. À medida em que nós nos melhoramos, o que está à nossa volta também melhora. Nós temos o entendimento de que a Terra, dentro da escala dos mundos, ela está situada num mundo de provas e expiações, ou seja, ela é uma escola para que a gente experimente aquilo que a gente já aprendeu e que a gente também reveja aquela lição em que a gente ficou refratário ao entendimento. É um mundo de provas e expiações porque a maioria que habita aqui necessita ainda desse tipo de situação. Quando no livro dos Espíritos nos é colocado que os diferentes mundos estão de acordo com a necessidade dos seus habitantes, nós entendemos. A Terra é um mundo de provas e expiações que recebe, em sua maioria, espíritos imperfeitos. Nós temos na escala espírita os espíritos puros, classe a que pertence Jesus, que é o modelo e guia da humanidade, o espírito mais puro que já passou aqui pela Terra, Jesus. Temos também na escala os espíritos bons, que são os mentores espirituais, esses líderes espirituais que nos convidam, que nos incentivam ao bem, à recuperação, à esperança, à fé, à valorização da vida. E temos nessa escala espírita os espíritos imperfeitos, que somos nós. Nós somos ainda aqueles espíritos em que não predomina o bem. Nós ainda temos muita dificuldade de amar, de não ressentir, de não perdoar, de não nos perdoar, de não nos amar. Nós somos aqueles que, na categoria de espíritos imperfeitos, estamos lutando para vencer as nossas más tendências, as nossas más inclinações. Somos aqueles que precisamos ainda passar por lições ainda rudes, porque ainda há muito de rude dentro de nós. Ainda há muito da matéria predominando nos nossos interesses. Por isso que nós estamos aqui neste planeta e somos um grupo que luta muito quando já identifica as suas dificuldades e as suas imperfeições. Mas é importante que a gente não se congele. Eu sou imperfeito, por isso que eu sou assim. Não tem jeito, não. A gente não pode ter a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim e você sempre assim. A gente tem que pensar em termos de melhora. No que eu posso melhorar hoje? Pelo menos hoje. No que eu posso me dedicar para me tornar uma pessoa melhor, com entendimento, com os recursos que eu tenho, trazidos pela doutrina espírita, pelo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. São reflexões que a gente precisa fazer para que a gente não estacione nesse pensamento: eu sou um espírito imperfeito, eu não sou como Jesus. Nós não somos como Jesus, mas ele disse:
faça brilhar a sua luz. Vós sois deuses. O que eu faço hoje, um dia vocês vão fazer e mais. Quer dizer, ele colocou a perspectiva da evolução, da melhora, da transformação. Olha que coisa interessante. Que interessante a gente entender o seguinte, que quando nós nos melhoramos e o que está em torno de nós melhora, pela perspectiva desse envolvimento interrelacional, nós pensamos que a destinação da Terra também é evoluir. A Terra de mundo de provas e expiações, ela vai passar um mundo de regeneração. O que é esse mundo de regeneração? É um mundo onde há predominância do bem. É um mundo em que que o nosso comportamento vai ser mais solidário, menos materialista, em que vai predominar o interesse pelo bem do outro, pela paz, pela compreensão. Agora, esse mundo de regeneração, ele vai acolher os espíritos comprometidos com essa regeneração. Aqueles de nós que ficarem teimosos, refratários, vão necessitar ainda esperar um pouco para vivenciar essa regeneração. Mas a regeneração do mundo começa em nós. Começa em nós. Estar inteirado, participando desse mundo de regeneração, tem a ver com a nossa própria regeneração. Então, nós estamos sendo convidados, com o recurso do conhecimento trazido por Jesus, com o cristianismo redivivo pela doutrina espírita, nós estamos sendo convidados a nos apropriar dessa perspectiva de nos melhorar, dessa convicção de que a gente pode participar desse mundo de regeneração. Porque tudo na natureza evolui, tudo se modifica, tudo melhora. Tudo que Deus faz é bom, é justo. E nós somos criaturas dele. Somos, como já dissemos, os seres inteligentes da criação. E o que nós estamos fazendo com a nossa inteligência? A gente direciona a nossa inteligência para onde a gente quiser através do livre-arbítrio. Nós sabemos das mudanças no planeta, muitas causadas pela ação do homem, pela nossa ação. A gente sabe, a gente tem o raciocínio de compreender que a água do rio é para o nosso uso. E a gente polui, e a gente joga esgoto não tratado, a gente joga objetos. É como se a gente, em atitudes insanas, a gente quisesse esquecer da nossa responsabilidade, das consequências das nossas escolhas. Nós sabemos que precisamos do oxigênio para estarmos aqui, neste planeta, estarmos vivos. Nós precisamos do ar puro e nós poluímos. Em nome de uma ganância, em nome de um lucro rápido. Tantos exemplos de generosidade, tantos exemplos de altruísmo, de desapego, tantos exemplos de uma visão com perspectiva humanitária, que nós aprendemos tanto e ainda estamos aprendendo tanto. Nós aprendemos a utilizar a internet, nós aprendemos a utilizar o recurso das lives. E então nós nos perguntamos dentro disso tudo, qual o sentido da vida? Qual o sentido da minha vida dentro desse contexto? Com essa informação que o planeta está passando por uma transição, o planeta está passando por uma modificação física que a gente percebe, que a gente ouve no noticiário. As geleiras estão derretendo com uma velocidade surpreendente. Regiões que eram muito quentes estão tendo temperaturas mais frias e vice-versa. Regiões frias que estão tendo temperaturas altas. Os termômetros estão mostrando uma mudança assustadora e a gente ouve os comentários. Antigamente não era assim. O inverno agora faz calor, no verão faz frio. Além das mudanças climáticas, nós percebemos também as mudanças nos costumes. Algumas situações que antes eram tidas como aceitáveis, suportáveis, hoje elas estão legalmente sendo banidas da convivência social. Antigamente se ouvia,
Briga de marido e mulher não se mete a colher. Hoje em dia nós temos leis avançadíssimas em relação à proteção contra a violência doméstica. E não só se mete a colher, como se aparta, se denuncia, se acolhe, se ampara a vítima da violência e se encaminha o agressor para um tratamento, se for o caso. Então, nós percebemos que muito do que acontecia antigamente, que era aceitável, hoje em dia é tido como abominável. A sociedade reclama, se levanta e impõe formas de convivência não violenta. E a gente lembra daquela música que diz, né? Nenhuma ideia vale uma vida. E como Gandhi disse, nenhuma ideia vai fazer valer a pena tirar a vida de um irmão. As ideias precisam ser no sentido da manutenção da vida, de uma convivência respeitosa, pautada na empatia, na solidariedade. O meu pensamento não pode se impor ao pensamento do outro de uma forma violenta. Eu preciso aprender a conversar. Eu preciso aprender a versar com, a falar e a ouvir, a perceber a ideia que é diferente da minha e refletir. É uma ideia que machuque, que fira, que traga dor? Eu preciso me interessante quando Jesus disse para os apóstolos: já não sois meus discípulos, não sois meus servos, sois meus amigos. Eles alcançaram condições de amigos, de companheiros. Nós também vamos alcançar essa condição. Devagar, cada dia fazendo um pouquinho, cada dia a gente se esforçando, cada dia a gente lutando, a gente vai conseguir fazer essa caminhada. E aí a doutrina espírita nos esclarece que é fora da caridade que não há salvação, é fora do bem, é fora da relação fraterna. Mas por quê? Salvação de quê? Salvação das nossas mágoas, dos nossos ressentimentos, dessas coisas que a gente fica ruminando, de culpa, de medo. Fora da prática do bem. Mas não é só o bem com o outro, é o bem conosco mesmos. A gente precisa ter uma atitude de bem com a gente, de se olhar, de se perceber, de se avaliar e dizer: poxa, eu já errei tanto em algumas situações que hoje eu não quero mais porque eu tenho um entendimento diferente. Então eu vou olhar daqui para frente e vou me esforçar. Eu vou olhar daqui para frente para caminhar. Tem um livro que se chama Voltei, do irmão Jacó, psicografia de Chico Xavier, em que ele coloca, muito interessante, que ele aqui na Terra, ele tinha sido um líder do movimento espírita e na vida social ele tinha sido uma figura de muita expressão. Frederico Fehling, foi ele que introduziu o rádio para a gente aqui. Então, quando ele desencarna em atividade, ele desencarna no processo de ajuda às pessoas na pandemia da gripe, daquela época. E quando ele desencarna, ele percebe que ele não tem o brilho que ele achou que ele ia ter. Porque ele tinha atitude, mas ele não tinha sentimento ainda de delicadeza. Ele era uma pessoa que tinha um trato rude com o outro. Ele falava uma coisa na reunião e na casa dele, na vida social, ele tinha uma postura muito rigorosa. E aí, quando ele se percebe no mundo espiritual nessa condição, ele reflete quanto ele precisa caminhar. Mas Dr. Bezerra de Menezes, que o recebe, coloca para ele que ele está sendo atraído para as esferas melhores pelo bem que ele fez e que ele pode se melhorar. Ele pode fazer brilhar a luz dele, porque ele chega quase sem luz. Nem um pisca-piscazinho ele tem. E quando ele está no mundo espiritual, ele se vê à frente e ele fica sem entender quem é aquele espírito, quem terá sido esse espírito na Terra para volitar, para ter essa luz toda. E aí Bezerra esclarece para ele: aquela ali foi uma professorinha da cidade do interior que amava o que fazia, amava os seus alunos e se dedicava para que eles aprendessem da melhor maneira possível. Por isso ela adquiriu essa luz. Ela cumpriu a parte que lhe cabia com amor, com dedicação, com entendimento. E aí ele entendeu.
O irmão Jacob entendeu como foi que ela conseguiu aquela luz. A luz que se consegue através do esforço próprio, de onde a gente está, dá o melhor de nós. O que quer que nós escolhamos ser, que façamos e que sejamos bem, que nos dediquemos, que nos aperfeiçoemos, que busquemos estudar, que busquemos nos aprimorar. Aquela professora deve ter passado pela terra de maneira anônima, mas quantas preces de gratidão ela não recebeu dos seus ex-alunos, porque ela não foi só aquela que transmitiu conhecimento, mas ela olhou para eles, ela percebeu a dificuldade deles, ela acolheu. E aí nós temos aqui no Rio de Janeiro, no noticiário que às vezes nos machuca tanto, numa determinada região em que está tendo um confronto entre a polícia e os criminosos, e uma escola, um espaço de educação está no meio disso tudo. Um professor que está com seus alunos no corredor abaixado, ele pega um violão e toca para acalmar os alunos. Ele está resolvendo o problema da violência? Não. Mas ele está fazendo naquele momento a parte que lhe cabe. Ele está acolhendo os seus alunos, dando a eles conforto e esperança, tirando deles o foco, aquela dor, aquela gritaria, aqueles tiros. E ele toca violão e canta, e incentiva as crianças a cantar. O nome dessa pessoa nunca mais ouve. A gente não ouve mais falar desse professor, mas fica na nossa memória afetiva a gratidão por essas pessoas que nos inspiram. Não é um ser perfeito, é um ser que tem suas dificuldades, suas angústias, mas naquele momento ele fez a parte que lhe cabia. Ele deu de si em prol daquele grupo que ele era o responsável naquele momento em estar junto. Então, meus queridos irmãos, onde quer que nós estejamos, nós podemos fazer a parte que nos cabe pela nossa regeneração e pela regeneração do nosso planeta. Que tenhamos confiança, que tenhamos fé. Quando a gente estiver cansado, a gente lembre, se estiver cansado, descanse, não desista. Não desista. Que a gente não desista da gente, que a gente não desista do outro. A gente está aqui para evoluir através do amor, que é o sentimento por excelência. E lembrando as palavras de Emmanuel, que nós começamos com a página de Emmanuel, que ele diz, Emmanuel diz, substituir as palavras não posso mais, por tentarei outra vez. Que Jesus nos inspire a continuar, a persistir, a recomeçar tantas vezes quantas forem necessárias. Retornaremos ao corpo de carne, à vida corporal, quantas vezes forem necessárias pela misericórdia divina. E vamos nos lembrar que nós não estamos sós, a gente não vem só. A gente tem amigos, a gente tem companheiros, a gente tem irmãos que nos amparam nesta caminhada. Nós vamos finalizando com um sentimento de gratidão a Jesus pelas inspirações, pelas reflexões, à espiritualidade amiga, aos mensageiros do bem que estão aqui conosco, nos assessorando, nos intuindo, nos fortalecendo a fé. Estamos juntos nesta caminhada, um apoiando o outro. Que Jesus nos abençoe e vamos dizer assim, para consolidar a nossa mensagem de gratidão. Mestre amado, obrigada por ter estado conosco durante toda a nossa caminhada, desde o início, e permanecer aqui. Nos inspire, Senhor, a persistência, a confiança irrestrita no amor de Deus. Que possamos estar em paz, com a Tua paz, Senhor. Que assim seja.